Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, nosso espaço para bate-papo sobre qualidade de vida, saúde, esporte, psicologia. E hoje eu tenho como convidada a psicóloga do esporte, a Vitória. Eu esqueci o sobrenome, mas acho que é Monteiro. Isso Desculpa. mesmo. A Vitória Monteiro, que é psicóloga do esporte, faz parte do grupo do Mente de Atleta, né? Um canal no Telegram, que dá várias orientações gratuitas para atletas, treinadores. Muito a pena. E hoje a gente vai conversar sobre a transição de carreira no esporte, um tema que a Vitória já fez pesquisa sobre e eu realmente conheço muito pouco, então hoje realmente vai ser uma bela de uma aula que eu vou ter aqui com a Vitória. Vitória, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer ter você aqui hoje à noite para a gente bater esse papo. Eu que agradeço o convite, Fran. E realmente, assim, a transição de carreira foi uma coisa que eu me dediquei desde a graduação a estudar sobre. Dei uma pausa aí nos estudos, nas pesquisas, mas ainda é um assunto que é muito recorrente para mim, né? Uhum. Legal. E Vitória, de onde surgiu essa ideia assim, de trabalhar com a transição de carreira? Então, eu tinha uma professora na graduação que ela dizia que o nosso tema de TCC diz muito sobre a gente, né? E eu não achava que fazia muito Uhum. sentido essa fala dela, mas depois, pensando sobre isso, eu vi que realmente faz, né? Para quem não sabe, eu já joguei handebol e pouquíssimas pessoas sabem, mas o meu maior sonho era representar a seleção brasileira. Então, eu acabei tendo uma lesão aí, faltando 15 dias para uma competição onde ia haver seleção de jogadoras. E isso, para mim, assim, me desestabilizou totalmente. Né? Na época, eu não fazia ideia de que existiria psicologia, não fazia ideia de que existia uma psicologia voltada para o praticante de exercício, voltada para o atleta. E depois da graduação Uhum. foi que surgiu esse conhecimento mesmo sobre a psicologia do esporte. E foi o primeiro tema que me veio na cabeça, que me despertou curiosidade para pesquisar sobre, coincidentemente ou não, foi justamente a transição de carreira, né? Legal, interessante. Que você acabou passando por algo disso, por isso, né? Até de maneira forçada devido à lesão. Sim. E aí é Uhum. justamente o que a gente acaba muitas vezes, alguns autores separando, a transição na carreira e a Aham. transição de carreira. A transição na Tá. carreira são as várias etapas que a gente vai passando durante a prática esportiva. E a transição de carreira, realmente, quando a gente encerra essa prática, seja, como no meu caso, por uma lesão, Uhum. seja por uma escolha mesmo, enfim, inúmeros fatores, que aí é quando a gente vai ter essa parte da transição de carreira, né? É Uhum. largar, de certa forma, a prática esportiva e iniciar uma Uhum. outra atividade que pode ter a ver ou não com o esporte. Uhum. Nesse processo da transição na carreira, a parte da aposentadoria seria ainda na carreira? Isso é só um meio de linguística, né, mas assim, de organização. Mas a aposentadoria, assim, sei lá, o atleta de futebol tem muito, né? Assim, chegou nos 40 anos e já deu. Aí seria uma transição de carreira, né? Ou aposentadoria mesmo. De carreira. Aham. Legal, legal, Seria. interessante. Depende, assim, está muito relacionado às duas coisas, né? A Aham. transição de carreira é realmente você sair de uma profissão e ir para outra. A gente vê muito, principalmente no futebol, deixa de ser jogador para ser treinador, né? Uhum. Não sai 100% desse meio esportivo. Sim, sim. Então, para alguns pode ser a aposentadoria, mas a Uhum. gente usa realmente essa transição de carreira porque quando o atleta se aposenta, ele ainda está na idade ativa, né? Aham. Independente de uma lesão, ou se foi porque chegou no limite dele ali de rendimento, enfim, ele está em idade ativa. Então, não é uma aposentadoria, porque se tem muito essa visão de aposentadoria quando Sim, sim. já está idade mais avançada, que não tem como realmente estar ali trabalhando com a mesma assiduidade de antes, né? Aham. Legal. E aí, no caso, eu, minha perspectiva, talvez a transição na carreira, assim, de etapa, sei lá, um jogador do futebol que tem a escolinha, depois vai para a categoria de base, depois entra no profissional, até mesmo acho que a mudança
de time, assim, se ele joga em um clube que é mais regional e para jogar em um clube grande do Brasil, até entrar na seleção. Isso seria uma etapa de transição de carreira. Mas você acredita que essa transição, ela, não acredito, eu acho, minha opinião, que ela fica mais complexa, né? A cada etapa ela vai ficando mais complexa. Eu acho que o ponto auge, assim, dessa transição na carreira seria a própria transição de carreira, tipo a tal aposentadoria, que é aquele choque que, assim, você deixa de fazer algo que você fez durante toda a sua vida, basicamente. Que eu acho que é a realidade de um atleta, né? Ele se dedica 100% ali ao esporte, deixando muitas coisas de lado, e aí chega um momento que, ok, eu tenho que parar de fazer isso. É, Sim, você... principalmente quando a gente fala em atleta de alto rendimento, né? Uhum. Porque a iniciação esportiva ela é muito precoce, então é Uhum. realmente uma vida dedicada a isso, muito treino, muitas vezes deixa de socializar da forma que gostaria, né? Abrir mão de muitas coisas para se dedicar realmente à carreira esportiva. Então, quando chega em uma fase que, poxa, eu estou com 37, com 40 anos, e eu estou velho demais para jogar, e aí? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver agora, né? Por isso que Uhum. muitas vezes a gente vê realmente essa relação de não sair 100% do meio esportivo, não conseguir se desvincular, né? Então, Uhum. assim, eu associo muito uma boa transição de carreira a um bom planejamento de carreira. Legal. Se você tem um acompanhamento, se você tem aí um planejamento da sua carreira, de, não, eu tenho um objetivo de que eu vou jogar em um time fora do país e depois que eu conseguir isso, eu vou parar de jogar. Ou se eu vou chegar lá em idade X e vou parar de jogar. Você tem esses seus objetivos, essas suas metas muito bem delimitados, muito bem traçados de uma forma realmente palpável, né? A gente Uhum. não tem como traçar metas que são inalcançáveis. Uhum. Então, se você tem isso muito bem delimitado, quando chegar no período de transição, você vai passar por isso de uma forma muito mais tranquila do que a pessoa que não planejou, que não se programou para isso. Perfeito. Legal. Bem pensado. Até mesmo, sei lá, dentro dessa parte de planejamento de carreira, é pensado, por exemplo, na possibilidade de, sei lá, de uma lesão? É a ideia de um plano B? Eu acho que, assim, pelo menos falando agora do meu ponto de vista Aham. pessoal, né, a maior frustração de um atleta é ter que parar de competir por conta de uma lesão. Né? Uhum. Quando a gente pensa em, daqui a 5, 6 anos eu vou parar, daqui a um mês eu vou parar, você vai se preparando para esse dia. E quando chega uma lesão, você diz, não, agora não tem de jeito nenhum como você continuar, uma frustração muito maior, né? É uma frustração muito, muito, muito grande de você, de certa forma, ver aquilo que você se preparou para acontecer não acontecer. Uhum. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, né? É onde vem realmente esse trabalho psicológico aí, esse acompanhamento do psicólogo de esporte, junto com o fisioterapeuta também, com todo a equipe, né, multidisciplinar que vai estar acompanhando esse atleta, para dar realmente esse suporte para conseguir passar por essa fase da lesão Uhum. e depois elaborar esse luto de não mais poder competir. Massa, perfeito. Realmente, tipo assim, você parar pra pensar, tipo, vamos pensar na possibilidade que eu vou me lesionar e minha carreira vai acabar, é meio pesado. Mas que sim, tem que ser levado em conta, né? A gente não dá pra controlar tudo, principalmente em esporte de contato, né? Que tem ali Sim. uma alta taxa de lesão. Mesmo esportes que não são de contato, sei lá, o vôlei não é de contato, mas lesões de joelho é básico para um atleta de vôlei, assim. Ele vai sofrer o tempo todo pela quantidade de impulsos que tem. Então tem muito disso, assim, até ser previsto mesmo. E é interessante. Dentro dessa questão de sua pesquisa, assim, o que é que mais chamou a atenção quando você investigava sobre essa ideia de transição de carreira? Eu fiz alguns recortes, né, para poder delimitar, como a gente tem um prazo muito curto para desenvolver o TCC, então eu Aham. tive que fazer alguns recortes para dar conta. E o que me chamou a atenção foi a escassez de trabalhos voltados para a área da psicologia. Uhum. Tinha muito da educação física, por exemplo. Aqui eu moro no Nordeste, né, então a minha região
não tinha muita coisa, era mais sul e sudeste. Uhum. Talvez, foi até um ponto que eu trouxe na minha pesquisa relacionado a realmente ser o local onde tem mais cursos, tanto de especialização quanto cursos de aperfeiçoamento voltados para a psicologia de esporte e até centros de treinamento mais desenvolvidos, né? Uhum. Então, 68% dessas publicações eram de sul e sudeste. Caramba. Então, cadê os atletas do Nordeste? Cadê os atletas do Norte, né? Uhum. Cadê os profissionais que não estão pesquisando sobre isso? Então, foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Sim. Só que eu pesquisei artigos, publicações em português. E a Aham. gente sabe que no meio acadêmico, muitas vezes a gente acaba publicando em inglês. Sim, sim. Eu tenho pesquisa feita aqui no meu contexto, no meu cenário, que foi publicado em inglês, né? Então, provavelmente existem sim esses trabalhos, mas não são trabalhos em português, Uhum. que dificulta para que a gente tenha acesso e consiga realmente disseminar esse conteúdo. Sim. Mas tem um livro perfeito da Kátia Rubio, que é Destinamento e Transição de Carreira no Esporte. Então, Mas, já tirem print, já fica a dica. É um livro top, tem vários profissionais falando sobre o tema. uhum. E dá para a gente ter uma boa noção aí desse processo de transição. Legal. Não conheci esse livro. Bem interessante. Vou depois pegar ele, porque realmente, assim, eu acho que como psicólogo do esporte, a gente tem que trazer esse tema para dentro do trabalho com o atleta. Que ele tem que começar a pensar, sabe? E não, acho que até, obviamente, não vai forçar essa iniciativa, mas que trazer, olha, sobre essa questão da carreira, o que é que você está planejando? E o fim, sabe? Ela vai chegar ao fim. Você sabe, tem que saber disso, né? Ela não vai durar até os seus 80 anos. O momento ela vai ter que acabar. Então, acho que é um tema que o psicólogo tem que estar com domínio para conseguir trabalhar. Então, acho que é muito legal mesmo. Eu nunca, como eu falei, tipo, eu nunca realmente parei para estudar tanto sobre esse tema. Eu só li uma coisa ou outra. Mas esse livro já vai ser uma ótima indicação. E outro ponto que, quando você trouxe a questão assim, de 68% foram trabalhos do Sul e Sudeste, isso retrata muito até uma dificuldade que a gente pode ter, porque a realidade de um atleta do Sul e Sudeste não é a mesma realidade de um atleta Norte e Nordeste, e até Centro-Oeste também. Sabe? É uma outra perspectiva, é uma outra visão de carreira, sabe? É um outro investimento. Que às vezes, sei lá, um atleta lá no Sul, em um Sul-Sudeste, pode conseguir ir trabalhando em um time grande e tal, com investimento, ele consegue juntar um, um pé de meia, né? Como é que costuma chamar? Um dinheirinhozinho ali para quando eu for fazer a transição de carreira, eu tenho um me salve, né? Eu consigo estudar, consigo fazer uma faculdade, talvez fazer um curso de treinador da CBF, que é um investimento bem caro para treinador nível C, né? Acho que é nível C, nível B, nível A. Então, tem um belo investimento. E muitos, às vezes, atletas não têm esse pé de meia e talvez seja até essa questão da educação financeira para ser trabalhada dentro também do trabalho com psicólogo de trazer essa consciência para o atleta, que ó, sua carreira um dia vai acabar, talvez acabe até antes do que o esperado, você não tem esse domínio, você não consegue saber, e você tem que ter uma reserva, cara. Você não pode sair estourando o que você não tem e ficar devendo, porque o momento acaba e vai ser pior. E assim, quando acaba com lesão, tem a questão, né? Mas às vezes o clube é o time que, se ele tiver a ajudar na questão de investimentos com fisioterapeuta, com às vezes cirurgia, mas pode ser que não tenha. E só uma coisa que eu lembrei é, eu trabalhei um tempo com árbitros de futebol, pessoal da escola da arbitragem, e uma informação que eu tive lá que eu achei muito interessante, que eu não fazia noção, era que as sociedades, como é que chama? Federações de arbitragem, se um árbitro tem uma lesão, que é possível, um árbitro treina muito a parte física dele e tal, e ele corre muito no jogo, se ele tem uma lesão, a federação não cobre nada. O árbitro tem que tirar do próprio bolso para fazer tipo uma cirurgia, para fazer uma reabilitação com o fisioterapeuta. Então todo esse acompanhamento parte do árbitro que não recebe tão bem, não é igual um jogador de futebol, e ao mesmo tempo ele tem que ter essa mentalidade de que minha carreira pode acabar também igual a de um atleta. Então eu fiquei com essa perspectiva muito que assim, eu já acompanhei atletas em clubes que eles sofreram uma lesão, eles estavam no clube. O clube ia ter que manter eles porque está no contrato. Então, por mais que eles não estavam jogando, o clube tem que dar uma assistência para esse atleta. Fisioterapeuta, tá? Mas no caso do árbitro, não. O árbitro se vire, cara. Quando você melhorar, você avisa e a gente bota você para participar de um jogo ou outro por aí.
Então, realmente, fiquei bem chocado com essa informação, assim, realmente, o perigo dela. E também tem atletas, né, que não tem esse respaldo. Inclusive, um tema muito discutido é a questão do esporte, ele não ser uma profissão com todos os direitos trabalhistas. E me lesionei, isso é um acidente de trabalho? Uhum. É, é o meu local de trabalho, né? Então, tem muitos atletas que não têm esse acompanhamento, que não têm esse respaldo do clube, dos times, das equipes onde eles treinam, né? Sim, perfeito. Ó, a Bárbara, né, nossa conhecida aí, ela mandou perguntando se existe muito estudo bibliográfico já sobre esse tema. Então, tem alguns estudos, agora sim, como eu falei, tem essa dificuldade de a gente ter profissionais exclusivamente da psicologia falando sobre isso, sobre o olhar da psicologia nesse processo, e a dificuldade do acesso em português. Provavelmente, eu não cheguei ainda a pesquisar em outros idiomas, mas provavelmente tem muito mais. Eu sei Uhum. que transição de carreira é um assunto que a gente consegue encontrar muito artigo em espanhol, por exemplo. Legal. A maioria dos estudos que eu li em outros idiomas foi muito mais em espanhol do que em inglês. Uhum. Interessante. Talvez até mesmo, às vezes eles devem usar algum termo específico em inglês, né? Sempre tem isso. Eles têm uma palavra que não é uma tradução exata, mas que significa a mesma coisa. Então, pode ter essa dificuldade também. É, teve outro ponto aqui. Ah, eu fiquei pensando, dentro dessa questão, por exemplo, digamos que a gente está trabalhando com um atleta, tá? E eu percebo que ele tem dificuldade nessa questão de pensar do que fazer depois da carreira. Talvez seria interessante levar ele para uma orientação profissional, por exemplo, de o que é que eu fazer, até mesmo com um trabalho com adolescentes, tipo, será que eu quero ser atleta? Mas eu não sei o que eu quero fazer além disso. Então, fazer um trabalho não pensando na carreira esportiva, mas também fazer mais uma orientação profissional. Até encaminhando para um profissional que tem habilidades relacionadas a isso, assim, de realmente dizer, olha, bora fazer aqui alguns testes, tal, para ver se você tem habilidades relacionadas a outras, tipo, coisas que você gosta, tal, que poderia ser um trabalho. Sim, é um dos caminhos, né? Eu acho que não tenho estudos científicos sobre isso, Aham, mas sim. eu acho que muitos desses atletas que acabam se tornando treinadores, preparadores físicos, enfim, continuam no meio esportivo, muitos deles é realmente por não se ver fora desse meio, não sei fazer Uhum. outra coisa. Desde muito, muito cedo eu estou ali no meio, né? Então, assim, a gente sabe que o atleta de alto rendimento, por exemplo, como eu falei anteriormente, ele abre mão de muita coisa. Uhum. Então, existe também uma evasão escolar muito grande. Nem todo atleta termina os estudos, nem todo atleta cursa uma graduação. Então, eu estou lá com, sei lá, 37, 40 anos, eu sou novo para uma aposentadoria, mas a sociedade me olha como um velho para iniciar uma nova graduação. Uhum. Né? Eu já não tenho mais cabeça para estudar, eu já estou muito cansado, faz muito tempo que eu parei. Então, como é que vai ser? Então, realmente, esse processo de orientação de carreira, não só a carreira esportiva, mas o que é que eu vou fazer depois? Eu tenho outras habilidades, eu me identifico com outras coisas que tenham a ver com o esporte ou não, Sim. é extremamente necessário para que ele saiba qual caminho ele vai seguir depois. Quero ser Uhum. preparador? Ok. Mas eu quero ser engenheiro, por exemplo. Não tem nada a ver com o que eu estava fazendo antes. Exato. Ok também. Uhum. Eu vejo muito, tem bastante coaches que eles eram atletas, tem até mesmo alguns mais famosos, sei lá, tem tipo aquele, acho que Joel Jota, foi atleta de natação, da seleção e tal. Ele é bem famosão, assim, tipo, tem milhões assim, de seguidores. E eu vejo muito que eles exemplos de pessoas que levam a mentalidade do esporte, né, de, assim, de conseguir cumprir a rotina, conseguir desempenhar, ter performance dentro do contexto, para também um contexto externo. No caso, tipo, ele hoje trabalha, é coach, mas tipo, ele tem questão de empresas, tal, tem investimentos, etc. Ele dá cursos também mais voltados para isso, para trabalhar com performance. Mas eu também já vi bastante pessoas que, tipo assim, que largam, quando largam o esporte, sei lá, foram fazer medicina, por exemplo, que é um curso que precisa de muito estudo, muita dedicação, mas que essa pessoa transforma aquela mentalidade dela de atleta, aquela forma, tipo assim, de se organizar,
de realmente se dedicar a alguma coisa para um contexto até de estudo. E consegue se destacar, por exemplo, na área de profissão que estudou, então no trabalho mesmo que ela, na empresa que ela abriu, etc. Só que eu percebo que isso é uma porcentagem muito pequena. Não é tão simples assim você transformar aquela rotinazinha de treino que você fazia, que o treinador colocava para você realizar, você transformar isso em alta performance em outros contextos. Que até mesmo que eu vejo muito atleta que pode sair perdido, tá? Não estou generalizando nada, mas que talvez com essa questão de não largar a escola, muitas vezes ter dificuldade, assim, nunca gostou de estudar tudo, e não pensar no depois, isso eu acho que pesa muito. Pode ser bem complicado mesmo. E o que vocês poderia sugerir, assim, tipo, dentro dessa questão de planejamento, o que seria mais o ideal a ser feito com esse atleta? Tipo assim, como a gente pode apresentar para ele que, olha, não é de você tem que ter um plano B, mas que você tem que ter sim possibilidades, sabe? Você não pode simplesmente se dedicar a única coisa só, tipo, que é o esporte. O que a gente poderia fazer assim com o atleta? Eu acho que a primeira coisa é conhecer a realidade desse atleta, né? Uhum. Conhecer a rede de apoio dele, o suporte que ele vai ter social, família, treinador, os outros atletas, a rotina de treino desse atleta. Realmente mostrar para ele, olha, você tem vários caminhos. O esporte é só mais um deles. Não quer dizer que eu já tenho que pensar, amanhã acaba a minha carreira, eu já tenho que saber o que é que eu vou fazer, eu já tenho que estar inscrito em algum vestibular, eu já tenho que estar matriculado em algum curso. Não. Mas e se acontecer amanhã? E se acontecer daqui a 1 ano, 2, 5 anos? Então, dentro dessas possibilidades, dentro desses caminhos que eu tenho que ver algum que eu me identifico mais. Qual é o que realmente bate mais com as minhas habilidades, com as coisas que eu gosto de fazer. Né? Porque a rotina de um atleta é uma rotina muito cansativa. É uma rotina extremamente desgastante. Então, realmente, dependendo aí do nível competitivo desse atleta, talvez ele não consiga parar e dizer, não, agora eu vou estudar para, sei lá, tentar um concurso, tentar estar sempre me atualizando, para estar sempre, como a gente diz por aqui, com a cabeça quente, com a mente fresca, Uhum. para conseguir fazer um vestibular, fazer um Enem, enfim. Né? Então, a gente tem que entender também a realidade desse atleta. O atleta de Uhum. alto rendimento tem uma qualidade muito difícil, mas o atleta amador também, porque a maioria desses atletas tem uma dupla carreira. Né? É atleta, mas também trabalha. É atleta, mas faz um bico para conseguir Uhum. competir, para trabalhar, para trabalhar. Uhum. Então, ser atleta no Brasil, onde a gente não tem mais o Ministério do Esporte, foi reduzido a uma secretaria, enfim, várias questões aí que Sim. acaba dificultando o incentivo ao esporte, né? É muito difícil. É muito difícil ser atleta nesse cenário. Então, é preciso entender realmente esse contexto desse atleta para conseguir apontar direções. A Uhum. gente não dá resposta, né? Mas a gente aponta direções para que o atleta realmente escolha qual caminho seguir. Uhum. Perfeito. Ó, teve uma vez um atleta que eu trabalhei na categoria de base que, caramba, ele tinha um planejamento muito bom. Eu me surpreendi bastante porque ele já estava no último ano, ele tinha 20 anos, ele jogava na categoria de base. Então, assim, aqui no Brasil 20 anos é o limite e ele não estava com muita confiança que ele iria ser chamado para o profissional. Tá? Então, como ele foi jogar na Copa São Paulo, tudo, mas assim, ele não tem muita confiança nisso, porque realmente o nível dele não era tão bom. Mas ele jogava bem na posição dele, só que assim, dentro do próprio time, tinha pessoas que eram melhores. Só que ele estava no último ano de contabilidade já, com 20 anos, então assim, já é um ponto que eu acho que era o único que estava no ensino superior, dentro do pessoal que estava lá. Alguns ainda estavam na escola e outros já tinham largado a escola há muito tempo. Tem até alguns atletas que não nem conseguiam ler, por exemplo, e eu só fui descobrir isso quando eu fui fazer uma avaliação. Eu dei uma escala para eles, eles demoraram demais, e aí depois o capitão me chamou e falou, olha, eles marcaram qualquer coisa aí, vocês podem ver, mas é que eles não sabem ler e tal. E, tipo, não era algo que eu tinha perguntado, eu não tinha passado pela minha cabeça que aqueles jovens ali, tipo, de 20 e 19 anos, ia ter alguém que não sabia ler, sabe? No contexto atual, sabe? Dentro dessa questão, tipo, de mais escola, realmente
a gente é levado, o governo em si direciona as pessoas, desde sempre, mais atualmente, a você ir para a escola, sabe? Até para a questão das bolsas, né, que são dadas para famílias carentes. Então tem um pouco disso, e realmente eles têm largado. E esse atleta em específico, ele tinha esse planejamento que, após se formar, ele iria para Portugal. Ele tinha uma prima lá de segundo grau, mas ele estava se aproximando dela. Ele iria para morar com ela, começar a ajudar ela lá, de alguma forma, com alguns trabalhos, tentar ver como ele podia adaptar essa questão do diploma dele para Portugal, que ele viu que tinha condições melhores, e ao mesmo tempo tentar o futebol lá, porque ele sabia que era mais fácil, e lá você vai até os 23 anos para poder se tornar profissional. Então, ele, além de ter essa possibilidade de, sim, eu posso ficar trabalhando como contador em Portugal, e a língua também não ia ser dificuldade, ele também poderia tentar mais 3 anos ainda o futebol em outro contexto. Deu a pandemia, então eu não sei o que aconteceu com ele. Realmente não era algo que dava para se planejar dentro desse contexto, mas que me chamou a atenção. Quando eu fui entrevistar ele, o planejamento que ele tinha, que era muito diferente da maioria dos atletas que, sei lá, eu vou me tornar profissional. Só que, pô, você está com 20 anos e você realmente tem essa possibilidade, sei lá, já conversou com o treinador, tudo. O time, sei lá, já te chamou alguma vez para treinar com os profissionais, que tem muito disso, né? Às vezes o time sempre chama, pega aquele menino da base ali para completar aqui, para fazer um treino com a gente, para dar uma olhada. E não tinha às vezes, e o menino, não, meu sonho é ser jogador se você fazer isso. E aí? E eu realmente não sabia muito como trabalhar e botar na mente daquele adolescente adulto, né? Tipo, 20 anos já adulto, mas cabeça de adolescente, que, cara, talvez você tenha que pensar em algo, sabe? Voltar para a escola. Mas é complicado essa parte. Você teria alguma sugestão? Assim, o que você conseguiria fazer dentro desse contexto? Sei lá, a partir do que você sabe sobre transição no esporte e até nessa ideia de planejamento mesmo. Assim, 19 anos, 20 anos já é uma idade que para a gente conseguir convencer, principalmente um atleta, a voltar para a escola é muito difícil, Uhum. né? Porque muitos acabam vendo como um fracasso. Sim. Eu me preparei a vida inteira para, com essa idade, estar num time profissional. E Uhum. cheguei nessa idade, tenho que dar 10 passos atrás e buscar uma outra profissão, voltar a estudar. Então, para ele, pode ser um fracasso. Então, a gente também vai precisar ir trabalhar toda essa questão de fracassos, de objetivos, de metas, de frustrações, de sonhos, né? Com esse atleta, para entender o que significa para ele voltar a estudar. Uhum. Pode ser que tenha um atleta que diga, não, voltar a estudar para mim é dar continuidade, não deu certo aqui, ok, vida que segue. Mas tem esse atleta, como você falou, que eu só sei fazer isso. E aí o pessoal aí da TCC vai vir com a questão das crenças, né? Com as crenças limitantes. Uhum. E aí, ele ficou na cabeça que ele só sabe fazer isso. Então, ele realmente só vai se sentir 100% fazendo realmente correto aquilo ali. Uhum. Então, qualquer outra profissão que ele fizer, qualquer outra coisa que ele buscar, ele não vai render. Uhum. Porque, para ele não sabe fazer. É que a identidade dele, né, foi construída a partir do esporte. Eu sou, eu trabalho, eu gosto de uma linha chamada terapia de aceitação e compromisso, e dentro dela existe um conceito que é o self, ou eu, o eu como contexto e eu como conceito. A gente busca um eu como contexto, você analisar quem é você a partir do que você está vivendo, das situações que você está presenciando, o que você está sentindo, o que você está pensando. Então a gente busca o eu como contexto. Mas o que é relacionado ao que a gente chama de flexibilidade psicológica, que está muito ligada ao sofrimento humano, seria o eu como conceito. Desde a infância, quando a gente começa a dizer eu sou. Então, esse eu sou gera muito sofrimento. Às vezes é bom, às vezes como tipo, eu sou uma pessoa dedicada. E você leva isso para o seu trabalho, para o seu estudo, ok, isso vai trazer benefícios. Mas muitas vezes esse eu sou dedicado, no momento que você não consegue ser dedicado, sei lá, você se acordou mal, você não está tão disposto, esse conceito que você traz para você é ruim. E a gente não busca isso, porque você tem que entender o contexto. Pô, nesse contexto, hoje aconteceu isso lá em casa, eu discuti, eu acordei meio doente, eu não estou bem. Então, esse meu conceito de que eu tenho que ser dedicado não encaixa no hoje. Sabe? Amanhã pode ser que eu consiga voltar. Então,
eu vejo essa ideia esse eu conceitualizado nesses atletas que chega, eu sou um atleta. E ele construiu esse eu desde a infância, talvez até por influência de familiares, do que ele foi colocado a ser feito. E quebrar essa crença até também, a gente pode ir para a TCC, da ideia de eu sou isso, tipo, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso. Esses pensamentos aí que já viraram crenças, é difícil. E até o que você falou, tipo, quando pega realmente 19, 20 anos, essa criatura já está com isso aí na mente, sei lá, há uns 12 anos, pelo menos, que vai ser atleta. Como é que eu vou dizer agora que, opa, talvez você não vai ser? O talvez, para chegar e aí, vamos pensar em um plano B, um plano C, talvez voltar a estudar, talvez começar a trabalhar com a família lá, entender o contexto da empresa. É muito complicado essa parte aí de... Porque a transição na carreira nem sempre vai chegar na próxima etapa, né? Mas que a gente faça todo um planejamento, a gente pode ser que não dê certo. Ah, meu meta final ali é seleção brasileira. Tá, você e os outros milhões aí do Brasil que joga bola. Ponto. Sabe? Você vai ser um desses? Talvez. Um dos 22 que é selecionado, né? Mas talvez não. E aí? Como é que você vai se preparar para isso? Então, realmente, acho que é muito difícil. E você tocou num ponto importante, né? A família. Uhum. A família. Tanto do apoio quanto do que a família deposita em cima daquele atleta, né? Ser atleta, ser um atleta de alto rendimento, chegar nos grandes clubes, na seleção brasileira e para fora do país, implica em uma ascensão social, né? Uhum. E aí é uma ascensão social não só do atleta, como da família, alguns amigos acabam vindo junto aí nessa bagagem, né? Então, às vezes, aquele menino está lá na escola, tem uma habilidade legal com bola. Não, meu filho vai ser jogador, né? Meu Uhum. filho vai ser jogador. O menino na escolinha, o menino não fez um judô, o menino não fez um vôlei, um futsal, nada. Ele só sabe fazer aquilo, porque desde muito pequeno ele tinha aquela habilidade, foi sendo trabalhado em cima daquilo e depositado nele uma bagagem que estava indo em todos os sonhos dele. Mas ele Uhum. acabou internando. Não, eu vou ser jogador porque realmente meu pai gosta, meu pai acredita em mim, minha família torce por mim. Eu venho de uma comunidade, eu venho da zona rural, eu venho de um local de vulnerabilidade social extrema. E se der certo para mim, vai dar certo para todo mundo. Eu vou ser o primeiro que vou conseguir, por exemplo, um carro, eu vou ser o primeiro que vou ter uma casa própria, eu vou poder realizar o sonho da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Né? Então, o sonho do atleta também vem com o sonho da família. Uhum. Ele nunca vem. E esse sonho da família, muitas vezes, é uma pressão muito grande para aquele atleta. Às vezes, ele se cobra muito mais pelas pessoas que estão ao seu redor do que por ele mesmo. Né? Eu tenho que fazer dar certo porque o meu time acredita em mim, o meu técnico acredita em mim, a minha psicóloga chegou lá e disse que vai dar certo, que eu estou pronto. Minha família Uhum. espera que eu consiga ganhar esse campeonato porque eu vou ter um retorno financeiro. Né? Então, essa cobrança, muitas vezes, é mais externa do que interna. Uhum. E o atleta até vai acreditar que é interna, não. Eu que sou, eu tenho que vencer, sabe? Eu quero, é meu sonho. Realmente é seu sonho, sabe? Até que ponto isso não foi simplesmente internalizado, assim? Foi colocado. E às vezes quando o pai ainda chega, não, você vai ser jogador, vai ser jogador do Corinthians, não do Flamengo, viu? Porque é um time de coração e meu filho vai jogar nesse time específico aqui, ó. Vai ser o camisa 9. Pode anotar e vai trazer muito orgulho para essa nação brasileira. Então, pô, é muito, sabe, muito jogado assim para quem ele deve ser. Vocês Sim, consideram que o jovem no cenário. A Tânia fez uma pergunta, mas acho que cortou. Faltava alguma coisa. seria incompleta. Foi. Tânia, se puder completar aí. Não sei se deu digitado. O Cal aqui botou um comentáriozinho de melhor psicóloga. É meu atleta. Aí sim. Eu acredito aí. Bom feedback assim. Beleza. Aqui. Vocês consideram que o jovem faz opção pelo esporte devido à condição da família? Boa pergunta.
tem esse fator que, como a gente estava discutindo agora, né, é um peso muito grande. Tem a questão da identificação, de gostar, mas tem muito esse peso da família. Até porque, se eu tenho habilidade com bola, se eu gosto de vôlei, por exemplo, vamos sair um pouquinho aí do futebol. Se eu gosto de vôlei e a minha família não me apoia, para eu conseguir me tornar um atleta profissional, vou precisar estar em uma escolinha, vou precisar entrar em algum clube. Então, sem esse apoio, Aham. dificilmente eu vou chegar lá, né? Sim, sim. Eu sou menor de idade, eu não tenho essa opção de dizer eu quero e vou fazer, né? Então, tem sim a condição da família. Tem a questão de o jovem gostar e querer estar ali e casar com o apoio. E tem a questão de não, tem habilidade, a família começa a incentivar, e ele vai indo, vai seguindo, meio sem entender por que está ali acreditando que é um desejo dele, quando muitas vezes nem é. Uhum. Foi como você trouxe mesmo, até da ideia de, sei lá, da família estar defendendo, colocar as fichas nesse atleta, eu vou investir tudo que eu tenho, porque não, um dia ele vai receber, a gente vai conseguir ter esse retorno. Que, sei lá, um exemplo mais atual de atletas que não recebem apoio da família, sei lá, atletas de esportes. Porque o menino tá com o telefone na mão, jogando o joguinho dele lá, o Free Fire. Que mãe, que pai vai olhar pro menino jogando um joguinho ali e vai dizer, não, esse menino aqui vai um dia comprar mansão, vai comprar carrão aqui, vai tirar todo mundo aqui da linha de baixo. Não vai, sabe? Nenhum pai olha pro menino no telefone, menino, larga o telefone, vai estudar, vai jogar bola, sei lá, tem mais chance. E acontece realmente o investimento que está rolando cada vez mais, e sim, alguns desses meninos que jogavam lá e que não tinham nenhum apoio, consegui agora, e eu até já vi alguns relatos de pais, assim, pô, realmente eu não acreditava que aquele tempo que ele jogava, aquele joguinho ali ia trazer esse retorno, e que realmente acabou trazendo. Então eu acho que é um contexto muito mais, até claro, assim, de que não vai ter não vai ter apoio social, mas é mais tranquilo. Como você trouxe o exemplo do vôlei, realmente, como é que esse menino vai até uma quadra para jogar, sabe? Comprar um tênis legal, tipo, as viagens, às vezes até o fardamento. Se não tiver o apoio da família, ele não vai conseguir um esporte mais físico, né? O online também precisa, às vezes, né? Tipo, ter um telefone melhor. E aí, como é que eu vou convencer meus pais a me dar um telefone melhor e dizer que aqui vai ser um investimento? É complicado. Mais, está sendo algo mais atual. Mas tá aí. É um bom ponto mesmo essa ideia. Um outro cenário atual que a gente viu agora nas Olimpíadas foi o skate, né? Que era um esporte totalmente marginalizado, com uma visão muito estigmatizada em cima dele, e agora está se tendo um incentivo muito grande. Acredito que vai ser o que vai começar a acontecer aí com os esportes eletrônicos, né? Uhum. Claro que, assim, a gente sabe que o investimento para um esporte eletrônico, muitas vezes, para você ser Bárbara, tá aí, tem mais propriedade do que eu para falar, mas para você realmente desempenhar 100% ali aquele rendimento, você tem um investimento maior, né? De um computador, uma cadeira gamer, a questão do conforto mesmo para aquele atleta. O Uhum. investimento a gente muitas vezes até tem, de como você falou, um celularzinho melhor. Mas se for o celular realmente específico para me dedicar àquilo ali, é muito mais caro. O computador é muito mais caro. Uma cadeira gamer, um mouse, tudo é muito mais caro, né? Então, é um cenário que é muito difícil de você ter esse investimento, principalmente em massa. Uhum. Diferente do futebol, que a gente tem ali uma bola e começa as escolinhas, sem tantos recursos, depois vai crescendo, é o time com camisa, com e sem camisa, Aham. né? Sim. Vai desenvolvendo. Os esportes eletrônicos é um investimento muito mais alto. Uhum. E aí não se tem também interesse, aí volta para o que a gente já falou, de questão realmente, politicamente falando, não se tem esse interesse em investir. Sim. Além do preconceito de, sai daí, tá fazendo o quê? Vai estudar, vai procurar alguma coisa para fazer, né? Além disso, tem a questão do interesse realmente de investir. Esportes tradicionais, a gente já não está tendo o investimento que deveria. Imagina esses que as pessoas ainda nem conhecem, né? Estão Sim. começando a descobrir. Exato. E realmente é um ponto muito importante essa questão do investimento aí. Ó, a Tânia, ela trouxe aqui, ela é irmã do Sensei Abner.
Esse Abner é um amigão. Ele me treinava, eu treinava com ele quando eu morava em outra cidade. Pô, o cara é sensacional. E ela trouxe aqui, ó. Lá em casa foi o contrário. Ele considerava que o esporte como uma oportunidade e nós não apoiávamos. O Abner, ele treinou jiu-jitsu por muito tempo. Ele participou de campeonatos nacionais, tudo. Venceu também campeonatos brasileiros. E ele luta o Morgante Jiu-Jitsu. É uma vertente do jiu-jitsu diferente. E acho que em Sergipe, por exemplo, aqui, eu acho que ele é o único faixa preta. Ele que está trazendo para cá e está treinando agora outras faixas pretas dentro dessa versão do jiu-jitsu. Esse é um cara super inteligente, realmente, que ele vive do esporte, ele é formado em educação física, tem especialização, e ele vive também muito dessa parte mais da luta, tal, tem loja de suplemento agora também. Então, realmente, ele transformou o esporte, algo que ele dedicou muito tempo, em oportunidades, né? Acho isso incrível. Se eu não me engano, acho que ele não é daqui, acho que ele é de Brasília, não sei se posso estar errado. E veio pra cá depois, tipo assim, até a questão de mudança, tudo, de trazer o esporte para outros estados também é bem legal. E é um caso de tipo, lutadores, acho que realmente a parte pessoal da luta também tem muito que não recebe investimento, sabe? A família apoiar. Tipo, vou virar lutador. Tem até um atleta que eu lembrei agora, o do Bronx. Ele é do UFC, de categoria acho que peso leve, e ele vem tipo de favela, de projeto social, que tinha luta e esse cara ficava lutando jiu-jitsu lá. E hoje em dia ele é um dos maiores atletas, acho que ele nunca perdeu ainda no UFC. Ele tá com recorde de finalização também. Então, e ele é um cara super divertido, um cara super legal. E ele fala assim, se eu não me engano, ele não teve tanto apoio da família no início. Era mais uma atividade recreativa, assim, que ele ia lá. E hoje se tornou, sei lá, tipo, pô, acho que a família dele tá tudo bem hoje, porque realmente o cara já venceu, já manteve novamente o cinturão. Acho que o cinturão tá até hoje com ele, ele já defendeu umas 3 vezes. Então isso é bem legal, assim. Eu acho que o pessoal da luta acaba pegando disso, né? Que muitas vezes não tem apoio, tipo, vou me dedicar à luta. Sim, essa questão da popularização realmente dos esportes, né? Aham. E tem esse mito de que o atleta de futebol vai ser, meu filho hoje vai ser o próximo Neymar. Exato. Mas ninguém sabe, a gente que estuda, a gente tem essa noção do que está por trás, e que é uma parcela muito, 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 muito pequena, que alcança o alto rendimento, que alcança o salário do Neymar, que alcança o status que ele conseguiu, né? Muitos atletas aí vão deixando ao longo do caminho, justamente por falta de apoio, por falta de incentivo. Recentemente eu estava conversando com a Bárbara, um time aqui próximo, e esse time ele não é estruturado. Quando vai começar a temporada, corre, pega um jogador aqui, pega outro ali, monta, Bem isso mesmo. joga. Terminou de jogar, acabou a temporada, acabou o time. Então, assim, é difícil, porque é a realidade da maioria dos times, principalmente times de cidade de interior, né? Aham. A maioria não tem recurso, não se tem interesse. Todo mundo quer patrocinar um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, mas Aham. ninguém quer patrocinar um timezinho que está começando agora, que não tem tanta visibilidade, né? Sim, Que não sim. tem tantos nomes conhecidos nacionalmente. E, Então, aham. tem essa questão também desse mito, que aí vem de novo a Katia Rubio, vou falar, acho que a noite todinha nela, quando ela traz essa questão do mito do herói, muito associado ao Perfeito. atleta. Eu ia só trazer um comentário que isso não só limita não só para time regional, tipo assim, de cidades. Aconteceu o quê? Tem um time aqui que eu participava da categoria de base, eu acho legal a história, que quando eles fizeram a transição de diretoria, né? Que tem sempre essa questão de os sócios votam e muda a diretoria, também tem esse formato, né? Quando não é, tipo, não tem um dono, igual, sei lá, os times estão fazendo mais hoje em dia, tem que ter um dono do time, ponto. Decide. E aí, nisso, essa nova direção, ela, tipo, adicionou psicólogo, tal, que não tinha, nutricionista, fisioterapeuta, algo que a gestão anterior não tinha, não investia. E foi realmente nessa ideia, tipo, pega um monte de jogador, sabe, o treinador sugere alguns e vai trazendo, tal, e é sempre aquele jogador de contrato, assim, de 3 meses, acabou o campeonato, tchau. E o time é um time com mais de 100 anos, e mesmo assim, pelo fato de ter vindo de uma má gestão, de ter vindo de várias derrotas, só estar participando do campeonato mesmo regional, perdeu a Série D e tudo, não tinha investimento. Sei lá, tinha tipo, sei lá, 5 patrocínios. Ok, acabou aí. Em compensação, hoje em dia, vai ter próxima semana o jogo já, e o time está no final.
que é o Sergipe e tal. Ele tá na final. E eu vi até uma coletiva de imprensa recente, e sei lá, tem um Bob's, por exemplo, tá patrocinando. Aí tem mais outras duas marcas, assim, grandes. E o time voltou para a Série D, o time tem chance agora de ganhar o Sergipano. E o time também, tipo, voltou até para o Campeonato Nordeste. Então, pelo fato de ter mais campeonatos, ter mais visibilidade, e não só nem pela questão mesmo de história, né? Porque historicamente o time tem torcedores, sabe? Tem gente que já nasce, tipo, de idoso a bebezinho, tá lá com a camisa do time, porque é um time centenário. Mas mesmo assim, se o time tá perdendo, tchau. Então até para os atletas é ruim, porque, sei lá, tem atleta que só vive pulando de contrato de salário mínimo em time em time. Tipo, tá aqui em Sergipe, acabou. Não, vai começar lá agora, lá em Goiás, vou para Goiás. Não, agora eu vou para Pernambuco, que vai ter outro. E vai pulando de time assim, tentando sobreviver do salário mínimo, porque é o que dá. Porque realmente não é só você tornar profissional, é tornar-se profissional e você também buscar um time que vai conseguir te manter, sei lá. Nem todo mundo vai para o Flamengo da vida que vai conseguir manter os atletas por muito tempo. Então, é bem complicado essa parte aí. Mas você tá falando também da parte da Katia Rubio, desse mito do herói. Acho legal você pontuar mais o que seria. Essa questão realmente que a gente acha que o atleta é aquela pessoa que aguenta tudo, pode botar um treino intenso, exaustivo, que para ele está tudo bem, está tudo certo. Né? E a gente sabe que também o treino excessivo está associado a esses altos índices de lesões, né? A lesão tem também essa ponte com o fator psicológico. O atleta que já vem cansado, esgotado fisicamente, provavelmente também vai estar esgotado mentalmente. Uhum. E isso pode combinar realmente para essa lesão. O atleta não é um herói, o atleta não é aquela figura super poderosa que está isento de tudo. E, assim, ele é perfeito. Né? O atleta não é. Ser humano, tanto quanto qualquer outra profissão, com seus desafios, com as suas limitações, né, com as coisas que precisam ser superadas. E se a gente for listar assim, dificuldades de ser atleta, a gente passa a noite inteira, amanhece o dia a gente está falando sobre isso, né? Como a mídia traz muito a parte bonita. Né? Saiu, você falou de um projeto social, acaba fome, faz aquela construção realmente de um herói que veio lá de baixo e chegou no topo, e você também pode chegar, mas não é bem assim. Uhum. Como você trouxe, né? Todo mundo quer ser o Neymar, mas quando vai fazer o cálculo, só tem um Neymar. Ponto. Sabe? Ele não é um modelo, ele é uma exceção. Só que é aquela exceção que se destaca, né? Como se é vendida a mídia, não. Você vai sair de baixo, tal, e vai conseguir tudo que você sonha. E talvez não, cara. Realmente é bem complicado nesse ponto aí. Que é o que a gente tem visto, que é a espetacularização dos esportes, né? Uhum. Vamos fazer uma Olimpíada, vamos fazer uma Copa do Mundo sem aquela abertura que o mundo inteiro para assistir. Uhum. Não é nem tanto o jogo. O jogo, você conta nos dedos das pessoas que realmente estão acompanhando aquela competição. Sim, mas sim. a abertura, com certeza, que o Ibope das emissoras vão lá para cima. Né? Porque virou sim, o esporte hoje é um espetáculo. O esporte hoje, Neymar não é mais um jogador, Neymar hoje é uma marca. Se ele parar de jogar, eu não quero mais contato nenhum, ele é uma marca, ele já criou a marca dele ali. E até mesmo... Né? Exato. Até mesmo pegar atletas que já são aposentados, sei lá, o Ronaldo Fenômeno. Ele é uma marca. Ele lança... Hoje, tipo, ele tá até jogando online, tipo, antes mesmo dele comprar time, tipo, ele também trabalha essa parte de gestão. Mas ele lança coisas, assim, tipo, pra ele. E acho que principalmente o Ronaldinho Gaúcho. Ele agora tem acho que é como se fosse uma produtora de trap, né? Aquele rap diferenciado. Não sei explicar a diferença do rap e do trap, mas é o trap. Tipo, ele tem lançado... Parte aí, mais música também, né? Então, tipo, ele lança clipes e ele participa dos clipes, né? Porque tem aquela brincadeira que ele tá em todos os lugares e tal. Então, ele é uma marca também, tipo, ele vende disso, assim. E agora ele tem, tipo, uma própria empresa para isso. Então, você vê, o Neymar, ele está caminhando na mesma direção. De se tornar uma marca que ele vai continuar vendendo durante a vida dele toda.
a gente tem o Zico, né? Quantos anos faz que o Zico parou de jogar? E quando se fala Zico, é ídolo. Mesmo que você não torça para o Flamengo, você sabe um pouquinho da história dele, você sabe da importância dele, né? Então, você realmente tem esses heróis aí nacionais, né? E voltando um pouquinho, você falou desses times, né, que só montam no período de temporada, tem 2 pontos importantes. A questão da gestão. Então, essas pessoas que estão ocupando esses cargos de gestão, elas realmente sabem o que estão fazendo. Elas realmente sabem a importância de montar um time antes da temporada. E o outro ponto, como é que uma equipe, um médico, um fisiologista, um nutricionista, um psicólogo vai trabalhar com esses atletas? Quando a gente fala de coerência e coesão de grupo, a gente precisa dessa interação. Como é que a gente vai sair e o grupo só se reúne na hora de jogar e depois vai embora? Como é que a gente vai trabalhar? E muitas vezes é cobrado que a gente faça um milagre. Né? Olha, tem um grupo aqui, tem um time aqui, tá rendendo muito pouco. Toma e faz um milagre aí, tá lá em último na tabela e a gente quer vencer esse campeonato. Se vira. Como é que a gente vai também lidar com essas questões? Porque a gente sabe que o ideal é um acompanhamento, no caso, da nossa parte psicológica dos atletas, antes, durante e depois da competição. Sim. Mas o real é bem diferente. Né? Alguns vai ter uma intervenção pontual durante a competição se der alguma coisa errada. Aí, olha, estou precisando de você aqui. Porque enquanto o time estiver ganhando, enquanto estiver dando certo, dificilmente vão se preocupar com essa questão da preparação psicológica. Né? E assim, eu lembrei de uma situação que eu tinha começado a trabalhar com o time e sei lá, tava 3 dias e eu fui acompanhar um jogo. E aí tem todo aquele... Eu tava dentro do vestiário e aí eles começaram a fazer a oração, né, tal, e o treinador começou a dar umas palavras de motivação. E ele perguntou, ô psicólogo, você quer falar alguma coisa? Eu disse, não, por quê? Eu não conhecia o time, sabe? Eu não tinha vivência ali, eu não sabia quem era eles. O que palavra eu vou trazer além de bom jogo, sabe? E é muito disso, porque quando até a gente fala de palestra motivacional, né, que rola muito disso, né? Vou chamar o psicólogo para uma palestra motivacional, vai salvar tudo. Você vai dizer as palavras perfeitas que o time não. Tá em último lugar e um jogo só vai subir para primeiro. Resolve tudo. E não é assim, porque primeiro você vai trazer um material pronto, básico, geral, que não é que é ruim, mas que não é direcionado para aquele time. Você não conhece a personalidade daquele time ali. Então, acho que isso é problemático. Até quando eles também trazem, a gente tinha comentado, né, sei lá, traz um cara que é um delegado, traz um pastor, sei lá, sabe? Traz uma figura que tem sim uma boa habilidade de comunicação, mas que palestra motivacional essa pessoa vai fazer que vai conseguir pegar todo mundo? Por isso que eu acho que quando, sei lá, o treinador que faz essa... Tem um termozinho que eu não lembro, mas faz esse pré-jogo aí, essa parte dentro do vestiário, eu acho muito legal e interessante quando eles fazem, porque eles sabem pontuar detalhes, tipo, do capitão, daquele atleta ali que, tipo, que é mais inseguro. Ele consegue usar a comunicação dele, quando tem uma boa comunicação, a favor do time. Não é só cobrando, mas mostrando tudo que eles passaram, todas as batalhas que eles tiveram que enfrentar, as dificuldades para chegar naquele jogo ali e mostrar o melhor deles. Então, é algo que a gente precisa conhecer o time, precisa conhecer os atletas para conseguir ter essa comunicação efetiva. Pelo menos eu vejo dessa forma. Porque apagar incêndio, né? É o que mais aparece. Não, monta uma palestra motivacional para você falar em todos os clubes assim, porque você vai salvar todos os times. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exato. Tem uma série na Netflix, eu não vou me lembrar agora, na Netflix não, na Amazon Prime, eu não vou me lembrar agora o nome, mas é sobre a seleção brasileira, justamente naquele período bem conturbado. Sim. É uma coisa assim, tudo ou nada a seleção brasileira. É uma coisa assim mesmo. Isso. E você vê os bastidores, claro, tem uma questão muito romântica, né, do processo, mas você fala do tipo muito assertiva. E saber realmente o que ele precisa falar, para quem ele precisa falar e quando. Né? Porque ele realmente está ali todo dia, então ele conhece os jogadores.
Sim, Como é que eu vou chegar agora? Eu nem conheço, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei o que é que está levando aquele baixo rendimento. E, e vou dizer, olha, faz assim, 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 isso aqui vai melhorar o seu jogo, vai melhorar o seu rendimento, né? perfeito. E ele vai saber da história, porque, pô, eles convivem tanto que começa a conhecer da história de vida, sabe? Consegue pontuar isso. Então, essa boa palestra motivacional vinda do treinador, que obviamente o psicólogo pode contribuir de alguma forma ali para montar, mas acho que até vindo do treinador antes do jogo, talvez seja até mais efetivo. Pelo menos eu vejo dessa forma, porque ele é a figura da autoridade ali. Mas a gente pode ajudar, claro, nessa estrutura. Mas assim, pela figura dele, o papel que ele desempenha, a palavra vindo dele muitas vezes vai ser até mais efetiva do que vindo do psicólogo que foi contratado ali 2 semanas atrás. Não faz sentido. Quem sou eu ali para aquela equipe? Uhum. E dependendo da situação, às vezes um próprio colega de time vai ter uma palavra muito mais assertiva do que a gente, porque tem a formação do vínculo. Muitos acabam se tornando amigos, então às vezes o que está afetando o rendimento não é nenhuma questão profissional, mas é uma questão pessoal. E aí ele comentou com outro atleta, ele sabe o que está acontecendo e vai ser muito mais assertivo na fala do que a gente, que muitas vezes não sabe. Nem sempre o atleta se sente à vontade para trazer questões pessoais para o ambiente de trabalho. Sim, é um bom ponto mesmo. E até mesmo, sei lá, usar. Vem muito de um psicólogo dentro do contexto já, né? Ali com a equipe, consegue, sei lá, fazer um sociograma. Percebe que, ó, tem esses 3 atletas aqui que são amigos da maioria e eles vão conseguir ser mais efetivos, sabe? Com aquele público ali. Tipo, ó, esse aqui tem amizade com tais, aquele tem amizade com outros. E dessa forma consegue realmente a gente passar por eles uma informação, passar um conteúdo que eles conseguem transmitir para os próximos. Então, realmente é muito bom. Mas isso precisa de um tempo, né? Não é do dia para a noite que você vai chegar no time e você já vai fazer todo o mapa lá de relações entre os atletas para conseguir fazer um trabalho efetivo. Sim. Para a gente ser assertivo, a gente precisa conhecer. Né? Se eu não conheço, é impossível. É impossível. Pode até ser que alguma coisa que eu diga afete alguém ali, mas é um tiro no escuro. Uhum. Perfeito. Ó, Vitória, já Um pouco. tá travando? Aqui tá ok, para mim sua fala. Até já direcionando um pouco, não teve mais nenhuma pergunta aqui antes, mas eu queria saber de você. Qual você acha que é a maior dificuldade dentro dessa questão da transição de carreira? Eu acho que é realmente pensar esse momento. Pensar na possibilidade de não fazer mais o que eu gosto. Uhum. Eu acho que é o maior desafio. A partir do momento que eu consigo pensar sobre isso de uma forma positiva, vai ser mais tranquilo passar por essa etapa. É mais uma etapa, né? Uhum. Não é a última Sim, etapa. É mais... Então, quando eu consigo pensar de uma forma positiva sobre isso, é muito mais fácil de passar por esse momento. entendi. Massa. Realmente, bem legal. Ó, muito obrigado pelos conteúdos passados hoje. Tem algum tópico que eu acabei não abordando aqui com você, que você achei importante? Não, eu acho que deixa eu só olhar aqui minha colinha Certinho. para passar para você, mas eu acho que é isso mesmo. A gente acabou abordando tudo assim mesmo do tema. Fase de transição, que aí tem Uhum. alguns atletas que iniciam na transição, né, não é de carreira, é na carreira, Uhum. que é a iniciação do desenvolvimento esportivo e esse término de carreira, né? A iniciação pode ser na escolinha de futebol, pode ser na própria escola, né, na prática esportiva escolar, e o desenvolvimento é todo esse processo de formação do atleta para culminar no término dessa carreira. Uhum. Já vi até um exemplo uma vez de que era assim, tinha iniciação, aí tinha especialização, que eles colocavam como iniciação sendo algo mais geral, e a especialização quando era já definida assim, uma modalidade esportiva ali para o atleta, aí depois vinha a profissionalização, que acho que era o desenvolvimento aí mesmo. E a aposentadoria, era meio que essas 4 fasezinhas assim.
Porque assim, a iniciação, muitas vezes, a gente acaba iniciando em vários esportes, né? A gente tem ali a educação física, a gente joga vôlei, a gente joga handebol, a gente joga futebol, a gente vai para natação, né? Então a gente inicia vários esportes, mas a gente escolhe um para se especializar e talvez se profissionalizar, né? Às vezes a gente se especializa, mas não faz isso uma profissão, não faz isso um meio de vida, né? Perfeito. Excelente. Então, ó, teve alguns comentários aqui. Teve o Vitor falando que não poderia acompanhar, mas queria parabenizar. Foi muito rico o encontro de hoje. E a Bárbara aí botou que aula e vários coraçãozinhos aí. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que participou aí também com os comentários, com as perguntas. Valeu mesmo. E, Vitória, muitíssimo obrigado por ter aceitado. Gostei muito do nosso papo aqui. Consegui aprender bastante coisa e tal e comecei a entender. Adorei a indicação, não conhecia, vou pegar depois eu até pego o nome mais certinho também, tá? E realmente foi muito bom. Gostei bastante do tudo que você trouxe, dos exemplos, ficou algo bem claro. E acho que tanto eu quanto o pessoal que está assistindo a gravação, ou estou aqui ao vivo, também gostaram bastante. Muitíssimo obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Se por acaso ficou alguma dúvida, alguém quiser falar mais sobre o assunto, pode mandar direct, que a gente vai conversando, eu passo indicações para vocês, referências que eu tenho também eu compartilho. E Beleza. o livro, para quem não printou... Peraí que eu vou printar também. Beleza. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado, galera que acompanhou até aqui. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.